Ora viva, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast Canto do Porto, aqui no 00, é mesmo canto, não é pontapé de baliza. Hoje temos um convidado connosco, o meu nome é Pedro Fragoso, estou como sempre com o Paulo Silva. Olá Silva. Hello, tudo bem? Tudo, como a semana passada temos aqui um convidado, Pedro Ferreira. Bem-vindo, obrigado por teres aceitado o nosso convite. Olá Pedro, olá Paulo, obrigado pelo convite e é um gosto estar aqui convosco. O gosto é nosso, o Pedro Ferreira também tem um podcast do Universo Portista, podcast Mais Porto. Fica também o reparo que eu a semana passada esqueci-me de dizer o nome do podcast do nosso convidado da semana passada, o Rui Ribeiro, sobre ciclismo, Sexto Monumento, fica aqui a publicidade a isso, foi uma falha minha, qual eu peço desculpa. Universo Portista, aqui no 00 Canto do Porto, hoje temos o rescaldo do jogo em Famalicão. Vamos também falar da equipa B, como prometido aqui há uns episódios, até porque estamos em paragem FIFA, o campeonato vai parar, o Porto vai parar, até porque depois volta a taça, mas é um jogo relativamente acessível, falaremos se calhar disso na próxima semana. Silva, vou dar primazia obviamente ao convidado até para ele se apresentar. Pedro Ferreira, achas mal? Mas sou eu que estou aqui a coordenar, sou eu aqui o organizador do jogo e vou passar a bola aqui ao Pedro. Pedro, antes de irmos ainda ao jogo de Famalicão, como é que tens visto este arranque de temporada do Porto? Sei que és um adepto de estádio, até em off estávamos aqui a comentar que vês os jogos do Dragão bem perto de mim. Como é que tens visto este início de Porto de Farioli? Com muita positividade, tem sido um arranque muito bom da nossa equipa, numa época que era de grande expectativa para todos os esportistas, fruto daquilo que foi naturalmente a época passada e a forma como a mesma terminou, com uma grande desilusão, não só a nível daquilo que foi a nossa performance no campeonato, mas também a prestação que acabamos por ter no Mundial de Clubes. Estou com grande otimismo e com grande esperança que este excelente momento se vá prolongar ao longo da época, que irá culminar, esperamos nós, com uma grande festa nos aliados, com a conquista do título nacional e, se possível, conseguir também mais títulos nas outras competições em disputa, nomeadamente as taças internas e, quem sabe, porventura, uma gracinha na Liga Europa. Vamos ver o que é que o futuro nos diz. Otimista então aqui o nosso convidado. Silva, vamos a Famalicão, já vou perguntar mais ao Pedro sobre esse jogo, mas começo por ti. Como é que viste este jogo? O jogo onde Porto venceu, 1-0. A sensação que eu tive durante o jogo todo, ao ver a partida na televisão, foi sempre uma segurança. Eu gostei da primeira parte. A segunda parte, o arranque foi mais tremido, digamos assim, mas nunca vi o Famalicão a ameaçar, nunca vi o Porto perliquitante e vi sempre uma segurança em campo digna de alguém que tem estaleca de campeão. Que é que concordas? Concordo. Acho que é do último mês, pelo menos, naquela primeira parte, pelo menos é a melhor exibição que o Porto tem. Concordo plenamente contigo em relação à segunda parte, que é uma segunda parte que já podemos dizer que é a Farioli, não é? Uhum. Que é totalmente controlada, mais baixo, com menor sofreguidão e talvez menor intensidade, mas com o jogo perfeitamente controlado, tanto que numa segunda parte em que nós somos menos afirmativos no jogo, que me parece claramente por estratégia, as oportunidades são todas nossas. O Famalicão ainda conseguiu ter uma oportunidade na primeira parte, aquele remate do Zabiri no poste e na cabeça do Diogo. Brilhante defesa, guarda-redes, claro. não é? Que impede imediatamente que haja a possibilidade de um ressalto atirando a bola para canto de cabeça. Não é a João Pinto, ou seja, não consegue não ceder canto, mas pronto, antes disso. Mas não é? estava numa posição difícil, Mas até também porque ele não foi estava de a Tomás costas, Araújo, não é? Ele estava de costas. Ok, certo. Não faço ideia quem seja. Portanto, sim, um jogo muito, muito tranquilo e muito conseguido. No entanto, um jogo em que eu acho que nós pecamos por falta de eficácia, claramente. Podíamos ter um jogo mais do que fechado e podíamos ter um 5-0 Silva tranquilo, quase, só na primeira parte, e seguramente podia ter acabado com um resultado deste calibre. Já agora, num jogo que fecha o ciclo dos 10 primeiros, 11 Sim, primeiros. 10 primeiros. O 10º é o próximo adversário na Liga, que é o Estoril em casa. Portanto, fechamos com um registro de um empate. E isso acho que é brilhante, apesar dos momentos menos bons que fomos tendo e que se calhar são normais, mas aqui é um regresso da equipa
pelo menos naquela primeira parte, ao seu bom nível. Que acho que tem muito a ver com o Frodo, mas acho que temos tempo para esmiuçar isto mais um bocadinho. Genericamente, podemos começar por aqui. Ok, Pedro, algum comentário a isto e como é que viste esse jogo em Famalicão? Se concordas que foi um jogo tranquilo, seguro e que podia lá estar a ser um bocadinho mais eficaz? Sim, acho que é um jogo onde o resultado é um bocadinho enganador, espelha uma eventual dificuldade que o Porto acabou por nunca ter durante o jogo. O Porto dominou sempre o jogo, teve-se o jogo controlado a maior parte do tempo, exceção feita ali os primeiros 10 minutos da segunda parte, eventualmente, onde o Famalicão veio da segunda parte com mais bola, sem nunca ameaçar, e acho que depois das substituições e da entrada do Gabri e do Borja Sainz, o Porto voltou a tomar conta do jogo. Já agora, pego nisso, surpreendeu-te que esses dois jogadores que tinham sido tão decisivos nos 2 jogos anteriores tenham ido para o banco para entrar Gomes e Mora, que até tinham sido um bocadinho discutidas as suas titularidades, principalmente no jogo com o Braga, porque, por exemplo, eu digo-te já, eu quando vi o 11 disse, ok, aqui faz sentido, na teoria. Claro que falar antes do jogo é honestamente acabou por não me surpreender por causa daquilo que foram as escolhas que o Farioli fez contra o Trek. Portanto, o Gabri e o Borja foram titulares num jogo em que claramente o Farioli tentou fazer ali uma gestão física da equipa, e tendo em conta que o Gabri e o Borja começaram esses jogos, pareceu-me claro que eventualmente poderiam começar no banco em Famalicão e dar primazia aos jogadores que foram suplentes em Utrecht. Portanto, acabou por não me surpreender. Eu pegava na deixa que o Silva fez no final do fecho do ciclo, e não só nesse ciclo maior dos jogos de campeonato, mas também este mini ciclo antes da paragem. Entre paragens, quase, sim, não é? Que foram sim, sempre jogos entre 72 horas. 6 jogos, 5 deles fora de casa. Também é isso. Jogos extremamente complicados para o campeonato, as visitas ao Moreira de Cónegos e a Famalicão e a recepção ao Braga. Saímos com o registro limpo, com 3 vitórias. Na Liga Europa acabamos por não conseguir um registro tão positivo, mas obviamente sabemos que a competição é mais longa, há mais margem de erro, temos tudo em aberto. Tudo. Os adversários em Sim. casa são, na teoria, mais acessíveis. Com uma classificação para já, com praticamente todos com 0 pontos. O Malmo tem 1 ponto, temos todas as condições para em casa resolver essa questão do apuramento, e claramente aqui também tinha. sim, mas acho que sim, que seria num contexto um bocadinho diferente. Estou de acordo. E acho que o próximo ciclo de jogos vai ter um contexto diferente, mais jogos em casa, adversários para o campeonato teoricamente mais acessíveis, sabendo nós que quando a bola começa a rolar, a teoria é posta na gaveta e os jogos têm que se jogar e têm que se ganhar, obviamente, mas acho que, pegando também naquilo que o Silva disse, o Farioli já nos está a habituar a um grande pragmatismo, com os contras e com os prós que isso possa ter, mas parece-me ser um treinador extremamente pragmático, não só naquilo que é a gestão do próprio jogo, do jogo em si, de gerir resultados, do arriscar em demasia ou não arriscar em demasia em busca da vitória, mas também naquilo que é a própria gestão física dos atletas e a primazia que dá a determinados jogos em detrimento de outros. Para já está a correr bem, esperemos que continue. Foi de facto este ciclo contra equipas do Minho foi perfeito. Silva, pegando nesta deixa do Pedro, nós aqui logo no primeiro episódio perguntamos se o Farioli já tinha percebido bem onde é que estava. Na conferência de imprensa pós-jogo de Famalicão já diz contra tudo e contra todos. Já está um portista cheio de costados. Eu que na semana anterior, se tu já falou até contra os mídia, disse qualquer coisa, não foi bem contra os mídia, mas já mandou a farpa. Ele já tinha dito antes que treinava com 10, porque sim. preparando, e também já disse, creio que foi no jogo em Moreira. Acho que foi no jogo em Moreira que disse também que também agora ia começar a treinar com campos mais pequenos e a tocar menos nos adversários porque havia muitas faltas e sim, ele o contexto percebeu muito bem, e mesmo essa questão de ele não saber muito bem, ele não partilha, é da nossa paixão intrínseca, não é? Sim, quase inata. É quase inata de nós temos que esmagá-los. Digamos que, parafraseando um homem do momento, nós temos que os rebentar todos. E na verdade não temos. Isto dá uma série de vitórias, um empate e uma derrota, se juntarmos as competições todas. Pronto, portanto é muito por aí. Mas eu queria dizer sobre o jogo de Famalicão, claro, sobre aquela tua questão, e mais do que dizer, eu vou-te dar a minha opinião, mas quero muito ouvir a tua, que é a escolha do Mora. O Mora tem uma importância naquela primeira parte, para mim, muito grande.
ao contrário do que aconteceu com o Braga, onde teoricamente haveria mais espaço. E é por isto que eu acho que este jogo tem muito a marca do Mora, claro. Para mim também tem muito marca Samu, já agora, e podemos falar sobre isso. Sim. Mas tem muita marca do Mora, mas com um trabalho, eu diria, de base, um trabalho de base dos dois médios, sobretudo do Frodo, porque eu acho que a chave daquela primeira parte está no regresso de Victor Frodolt à sua condição de duplo, que é sou eu e mais um. E o meu irmão gêmeo. E como ele voltou com critério, ele sempre correu muito, né, em todos os jogos, mas agora voltou a correr muito de forma, penso eu, que mais fresca e portanto com maior critério, libertou muito Mora do que era aquela luta de meio campo. E libertar Mora dessa luta é aproximá-lo da área. Quando o aproximam da área é muito complicado parar aquele menino, e o Famalicão foi vítima disso, e também foi vítima de um magnífico ponta de lança que destruiu a defesa. Depois teve um problema de eficácia, claramente, podemos discuti-lo, estou perfeitamente aberto a isso, mas queria perceber, porque tu estavas a perguntar mas porque o William, que esteve um bocadinho abaixo, mas porque o William e Mora, e eu queria perceber se tu viste isto assim também, esta importância e o jogo que o Mora fez. Não, eu concordo, eu subscrevo tudo o que tu disseste. Eu quando vi o 11 eu gostei dele, lá está, porque temos aqui pensei que Borja pudesse jogar até no lugar do PP, porque eu acho que o PP está numa forma bastante baixa, não é aquela do início da época, a lesão, não sei se o... É um PP do Natal passado. Exatamente, e, portanto, eu acho que poderia ser mais por aí, mas Mora, lá está, nestes jogos, contra estas equipas, foi aquilo que falámos um pouco mais nos episódios passados, eu acho que o Mora poderá render mais, tal, por exemplo, quando foi o jogo do Moreirense, acho que poderia ter entrado logo de início, essa gestão acho que tem de ser... Mas eu acho que mesmo contra o Braga ele podia se estivesse mais liberto, encontrado os espaços, ele poderia ter sido importante, e acho que é isso que o Farioli procura, mas esteve muito metido naquela luta, naquela primeira parte, duelos e bolas. Sim, não. E que não é o jogo dele. Não é o jogo dele. Mas aproveitando então a deixa do... Sim, mas claro. Aproveitando a deixa do Samu, não sei se Pedro, se tu viste os episódios, alguns episódios passados, o Silva aqui é time Samu, eu não sou propriamente time... Não é time anti-Samu, nada desse género. O Silva vê um futuro brilhantíssimo para o Samu. Eu vejo um futuro muito promissor, vamos pôr assim, para o Samu. Como é que tu vês o Samu como ponta de lança do Porto, a forma como ele joga, o que ele dá à equipa? Qual é a tua visão sobre este tema? Tendencialmente concordo mais com a tua visão. O Samu é um ponta de lança com enorme potencial e estou praticamente seguro que quando sair do Porto irá jogar num grande clube do futebol europeu. Já joga, obviamente, no Futebol do Porto, mas num clube com mais outra liga financeira, de outra liga, que possa disputar a Liga dos Campeões com mais favoritismo, e portanto acho que o Samu é um excelente ponta de lança. Acho que a visão ali do Haaland parece-me se calhar um bocadinho exagerada do ponto de vista em que o Haaland, estamos a falar se calhar do melhor, assistes excelentes conteúdos do melhor ponta de lança se calhar do futebol mundial da altura. Acho que o Samu tem evoluído ao longo do tempo em que está no Futebol do Porto. Parece-me ser um finalizador nato, um jogador da área tremendo, com uma capacidade de remate, de antecipação aos centrais muito forte. Neste jogo não marcou, mas acho que foi mais por infelicidade do que propriamente por ineficácia. Tem aquela bola que vai para a baliza, que é cortada em cima da linha. O guarda-redes também faz 2 ou 3 boas defesas. Tem trabalhado o jogo de costas para a baliza, onde é claramente a sua maior pecha, e durante a época passada foi exigido muito daquilo que era esse jogo para o Samu, e o Samu claramente não estava preparado para corresponder, e até terminou a época com a titularidade a ser colocada em causa. Houve ali alguns jogos da parte final da época em que ele foi suplente em detrimento do Denis Golo. Gosto do Samu, acho que é um excelente ponta de lança, é um jogador que é convocado regularmente para a seleção espanhola, e portanto estamos a falar eventualmente da melhor seleção do mundo neste momento. Portanto, que é uma das dúvidas do Pedro. Sim, não, dúvida no sentido em que não consigo perceber como é que é tão regular essas suas chamadas. Lá está, eu disse na altura, eu não acompanho tanto o futebol espanhol como acompanhava na altura, aqui há uns anos.
descobri mais ou menos, isto encaixa, isto um tipo de razão, é uma coisa que vocês pensam que é fácil, mas não é. Que há mesmo alguém que pensa, o Samu se jogar o próximo jogo, se entrar e completa a 4ª internacionalização e não pode optar pela seleção da Nigéria. Ok. Nunca mais. Samu Ageoa, um nome típico. Nunca mais. Os pais são muito famoso nigerianos. Ele nasceu já em Espanha. Portanto, este é o jogo, pode ser o jogo próximo, a próxima internacionalização, independentemente dele queira jogar por Espanha, torna-o impossível de convocar pela seleção da Nigéria. Portanto, o que me estás a dizer é que não vai ao Mundial. O que te estou a dizer é que de facto alguém pensa, nós não vamos permitir em nenhuma altura que alguém com este potencial, e repara, e há casos, eu respeito muito a opinião das Sandras e dos eu sou um homem do Twitter, portanto prefiro chamar Sandra, das Sandras e dos Bernardo, José Marias, dos Mários Branco, enfim, de todos esses e de alguns esportistas também, respeito, tudo bem. Continuo a dizer exatamente a mesma coisa e acho que o jogo de Famalicão, que por acaso esteve a isto de ser muito irónico na fase em que foi que aconteceu, porque só me tinha feito um hat-trick tranquilamente, não é? O golo que o Pedro Bondo tira em cima da linha, um bocadinho antes, em cima da linha, então era perfeito, porque tem tudo que é Samu, ou seja, ele rodou, não deu hipótese aos defesas, depois atrapalhou-se completamente com a bola, ela bateu-lhe no joelho e andou para a frente, não é? Aquela qualidade técnica, e ele conseguiu ainda assim chegar lá e passá-la por cima do guarda-redes. E quando eu te dizia que ele teve muita influência neste jogo, foi porque, de facto, a defesa do Famalicão, que te confesso, fez um jogo, e eu esperava um Famalicão um bocadinho mais afirmativo, e num bloco um bocadinho menos baixo. A opção do Oliveira foi aquela, magnífico, porque nós estávamos com uma hora de início. E acho que muito essa proximidade do Mora, que libertou um bocadinho mais de espaço, porque ela é uma preocupação para o Samu, e ele foi uma ameaça muito grande com que a defesa do Famalicão, e eu diria que naquelas circunstâncias qualquer defesa, o Samu, que ainda não está onde vai chegar, mas a 100% daquilo que já é, parte praticamente todas as defesas do campeonato nacional. E aquelas oportunidades são criadas por isso. Sim. Eu gosto da qualidade de Denis Gulli que ele dá à equipa, como estávamos a discutir na semana passada, mas nenhum daqueles lances. Aliás, houve um que poderia ter sido, com Salmo tinha acabado em remate, bom ou mau, não interessa. Com Denis Gulli ele tentou segurar e assistir e não dá. São fundamentalmente diferentes. Eu continuo a achar que o potencial de um é maior que o do outro. Temos muitas semanas para ir debatendo isto e comprovando isto. Sandra, e esperemos obviamente é que o Samu faça hat-tricks todos os jogos. É esse o nosso desejo. Claro, com a canela, com o joelho, com a barriga, de qualquer forma. Aquela estrelinha quando chegou, não é? Qualquer bola que batia no Samu entrava. Sim, aquelas primeiras semanas ainda com o Vítor Bruno foram vários jogos consecutivos a marcar. Exatamente. Sim. Neste jogo ainda do Famalicão há uma substituição na primeira parte, que é a lesão do Bednarek, e eu vou aproveitar isto porque eu sei que o Pedro trouxe aqui a figura de semana, que é precisamente o central polaco, portanto é a altura de entrar o separador da figura da semana. Figura da semana, então. Vamos começar pelo Pedro, que trouxe então o Bednarek que se lesionou, mas também foi eleito o defesa da Liga Portuguesa dos meses de setembro e outubro, não é? Como é que tens visto esta dupla de centrais polaca? Como é que tens visto em particular o Bednarek? E a seguir já discutiremos se calhar um bocadinho aquela substituição. Sim, eu acho que chamar dupla centrais, se calhar, acho que é melhor chamar uma muralha, não é? Nós temos ali uma muralha polaca praticamente imbatível. Isso a nação que na Europa sabe o que é questões militares nos últimos séculos é a Polónia, não é? Exatamente, acho que a Polónia vai estar aqui em discussão, que acho que também no final vais ter aí também uma referência polaca, mas voltando aqui ao Bednarek, acho que é totalmente justa esta menção nesta semana, até porque
que ele teve essa infelicidade da lesão e de ser mais cedo em Famalicão, não me parece que seja nada de grave, mas foi eleito o melhor defesa de setembro e outubro para a Liga, mas mais do que isso, parece-me ser aqui o líder da nossa defesa, algo que nós claramente precisávamos, e uma voz de comando para orientar as nossas tropas defensivas. Concordas que Bednarek não é melhor que Kivior, mas era mais preciso do que Kivior? Acho que os dois se complementam. Okay. Concordo que o Kivior é melhor e, portanto, a carreira de um e do outro fala por si. O Kivior vem do Arsenal, o Bednarek vem do Southampton, portanto, acho que por aí estamos conversados. Sim. Mas acho que ambos complementam e acho que o Bednarek, independentemente disso, é um excelente central. É um Sim, central de enorme claro. qualidade e qualidade superior aos centrais que nós tínhamos na época passada. E, portanto, acho que isso é absolutamente inegável. Volta a épocas a isso alia aqui a sua capacidade de liderança e de voz de comando, que era algo que nós precisávamos, sem dúvida nenhuma. E é curioso que o Bednarek faz uma carreira curiosa, que é o Bednarek é um jogador, nós falamos dele, parece-nos a falar de um jogador, é um jogador com experiência, obviamente, mas não é um jogador com experiência de títulos. É um jogador que foi campeão polaco uma vez, pelo Lech Poznan, mas que faz a sua carreira toda no Southampton, numa equipa que andava ali a meio da tabela da Premier League, depois teve ali um período de sobe e desce, mas que não sabe o que é jogar num clube como o Futebol Clube do Porto, em que todos os fins de semana tem que ganhar. E estreou-se nas competições europeias. Exatamente, e eu ia chegar lá e estreou-se nas competições europeias em Salzburgo. Portanto, o primeiro jogo que ele faz nas competições europeias é esta época pelo Futebol Clube do Porto. E é curioso como é que ele chega aqui e encarna este papel, este espírito, não é? Este espírito de líder da defesa. E é claramente, acho que podemos dizê-lo sem qualquer tipo de problema, um jogador a Porto. Parece quase olhando aqui para uma linguagem mais bélica, parece ali o nosso general, o comandante das nossas tropas. General que vai à batalha, não é? Aquela imagem que infelizmente depois já que o golo acabou por ser revertido no Nottingham, aquela imagem dele a festejar o golo em frente aos nossos adeptos em Nottingham, aqui para atrás dele, acho que é uma imagem que exemplifica isso na perfeição. Infelizmente depois o Samu estava ligeiramente adiantado, o golo foi anulado. Mas acho que é totalmente justo esta menção ao Bednarek nesta semana em que ele tem este problema físico e esperamos que recupere rapidamente. Silva, pegando no Bednarek, e acho que a lesão é relativamente não será impeditiva para grandes semanas. Paragem das seleções. Da paragem das seleções, ainda bem. O Kivior certamente sentirá falta dele nos jogos que a Polónia vai fazer, que eu não sei quais são, mas como é que viste a entrada do Rosário para o lugar do Bednarek, com Pripitos no banco? Isto levanta uma questão, eu falei até com o meu amigo Rui Silva sobre isto, que é, neste momento, parece que é difícil vermos centrais, canhotos a jogar à direita, quando duplas de centrais destros sempre foram uma normalidade. Eu sei que centrais canhotos não abundam, mas será por dificuldade de jogar ali e Farioli precisava de uma solução com o pé direito, e ele disse isso, e isso levanta-nos um problema um bocadinho a médio prazo, porque eu sei que está na cabeça da SAD do Porto contratar um central em janeiro, creio eu, até por causa disto, porque se Bednarek falha, a única possibilidade de jogar ali, assim, da equipa A, é Pablo Rosário. Não é Pérez. Vá, que o homem não morreu. Não, certo, mas há de voltar, mas não é esta problema, época. Aliás, acho que é o grande problema, Neumann, que eu por acaso escrevi para um blog do Miguel Lourenço Pereira um texto sobre o Neumann, com uma metáfora que era o Neumann que estava a melhorar imenso ali ao lado do Bednarek, certo? Aquilo parecia que era por osmose. E há de regressar, e portanto ficas com mais uma opção. Para mim foi claramente isso, que para já, como tu dizias aqui há umas semanas, é claro que Farioli acha que o Pablo Rosário dá para tudo. O que for preciso é o meu homem. E dá jeito como solução. É o meu homem de mão, claramente. Falta-me um lateral direito. Eu tenho. Agora o central à direita, eu também tenho. O 6 também tenho. O 8? O 8, eu tenho a certeza, tenho um grau de certeza elevado, que se em algum jogo o nosso guarda-redes for expulso e nós não o pudermos substituir, é o Rosário que vai para a baliza. Sim, não há de ser o Mora, não é?
Não sei, uma hora podia ser pela Just for Fun. Sim. Tira-lhe a bola por cima a ver se ele chega. Mas foi por isso ele disse-o, que foi porque achava que precisava de alguém que construísse, que ajudasse na saída daquele lado e facilitava ter o pé direito. Foi claramente isso, até porque Perpites tem qualidade com bola. E também porque acho que ficávamos com dois centrais muito parecidos, porque eu vejo algumas semelhanças entre Kivior e Perpites, porque têm ambos muita qualidade com aquele pé esquerdo. Kivior é excelente a sair, e talvez por uma questão de experiência, que era o que o Pedro estava aqui a referir. Talvez Farioli não estivesse seguro com uma defesa com aquela média de idades, porque era tudo muito novo, sim, não é? E talvez aí tenha residido a escolha do Pablo, que nos pregou um grande susto logo que entrou. Depois acertou e naquela segunda parte em que supostamente íamos ser mais pressionados. Sim, não se deu. Não, foi uma coisa que foi natural, não é? Agora, Bednarek e Kivior é uma dupla de centrais como nós não temos há muitos anos, e oxalá fiquem muitos anos, porque eles têm tudo. Não vai ser fácil, pelo menos o Kivior, mas eles têm tudo para fazerem história no Porto e serem claramente parte da nossa história. É uma dupla fantástica. Sim, complementar, com identidade, para além, obviamente, da feliz coincidência de serem os dois da mesma nacionalidade. Não sei se é uma coincidência. Certo. Pode ser bom trabalho de scouting. Sim, pode ser tudo. Scouting de preparação da contratação. Há outras coisas para além. Claro, obviamente. Não, a integração faz... Aliás, no final falaremos um bocadinho ainda sobre, como o Pedro estava a dizer, sobre um jogador polaco da história do Futebol Clube do Porto. Figura da semana, continuando aqui na figura da semana, deixem-me só fazer aqui um parênteses para falar de handball. Porque aqui também não falamos só de futebol e às vezes tentamos dar aqui um bocadinho espaço às outras modalidades. O 00 é um ótimo portal com excelentes notícias sobre essas modalidades onde o Porto está inserido. Hoje vou falar de handball, a semana passada falei de voleibol, hoje vou falar de handball masculino. Começou a época a perder a supertaça de forma até categórica frente ao Sporting, que nestes últimos anos tem sido o dominador da competição em Portugal, das competições nacionais, e que tem feito um ótimo trabalho, a verdade é essa, na Liga dos Campeões, tal como nós tínhamos feito. É uma questão cíclica, esperemos que o ciclo se inverta e que Magnus Andersson consiga novamente pôr o Porto nos bons trilhos da Liga dos Campeões. Mas então o Porto de handball perdeu a Supertaça Ibérica, mas no campeonato em 10 jogos tem apenas uma derrota por um golo no pavilhão no João Rocha, frente ao Sporting. Joga este fim de semana o clássico em casa no Dragão Arena, frente ao Benfica. Vem de mais uma vitória esta semana na Liga Europeia. São 3 jogos, são 3 vitórias. Está num bom momento e, portanto, fica aqui esta menção ao facto do Porto em handball estar bem. Pedro, queres comentar alguma coisa? Sim, acho que disseste praticamente tudo. É uma equipa que está claramente num processo de renovação, com a saída no início da época de alguns jogadores importantes, como o Pedro Valdés, o Fábio Magalhães, o Vitório Torriza, com a implementação de jogadores jovens, onde acho que à cabeça aparece o Vasco Costa, que é um jogador extraordinário, e que estamos a tentar diminuir esse gap que existe para o Sporting. Claro. Acho que temos que o assumir. O Sporting parece-me ser a melhor equipa. Tal como nós durante vários anos tínhamos esse gap para o Sporting, e o Sporting com trabalho conseguiu. Parte à frente, há que reconhecê-lo. E nós também temos um bocadinho de culpa, se calhar. Houve ali umas decisões atrás no handball que não foram unânimes. Um dia será explicado, não é? Uma história sobre isso. Hoje é o dia. Mas hoje tem a ver com a questão da saída dos irmãos Costa. Sim, e depois a saída do Magnus Andersson, a entrada de Carlos Rezende, todas essas transições foram mal explicadas na altura. Sim. Deixa o Pedro contar a história. Não. Mas aqui uma... Qual Pedro? Aquele Pedro. Okay. É só Pedro. A história é mais ou menos fácil de contar. Tem a ver com a saída dos irmãos Costa, do clube. Acho que foi um erro histórico não termos ficado com os irmãos Costa. Na altura, parece-me a mim, quem geria a modalidade no clube não lhes reconhecia o potencial que eles poderiam alcançar. E que alcançaram. E eu até acho que para aquilo que se via, até acho que era uma análise relativamente justa, mas
O que é facto é que eles alcançaram um nível muito alto e hoje são 2 dos melhores jogadores a atuar na Europa, sem dúvida alguma, e infelizmente estão de verde e branco e nós temos que os tentar derrotar, não temos conseguido, infelizmente, mas estamos numa nova época, temos uma nova oportunidade e esperemos que esta época isso consiga acontecer. Temos um jogo sábado, no Dragão Arena contra o Benfica. O Campeonato Nacional de Handball tem ali uma característica bastante particular, que é um campeonato bastante desnivelado. Há aqui uma diferença muito grande entre as 3 principais equipas e o resto. O campeonato decide-se praticamente sempre nos jogos entre Porto, Benfica e Sporting, nos clássicos, porque as outras equipas só por milagre conseguem roubar pontos. É decisivo nós nestes jogos estarmos no nosso melhor nível e conseguir vencer. Em Alvalade perdemos por 1 golo, é verdade, num jogo que nada decide. Vamos ter ainda a segunda volta, ainda temos uma segunda fase a metade dos pontos. Veremos. A equipa tem estado numa evolução positiva. Na Europa tem 3 jogos, 6 vitórias. Ganhou ontem no Elverum, que é um pavilhão difícil, talvez uma das melhores equipas da Noruega. Veremos. Apelar a que os portistas apareçam no Dragão Arena no sábado a apoiar a equipa às 6 da tarde e que consigamos levar de vencida o Benfica. É verdade. Eu tenho algumas saudades de ir ao Dragão Arena, mas tenho dois bebés em casa e não tenho tido de grande tempo, portanto tenho focado mais no estádio do Dragão. Silva, não sei se queres dizer sobre alguma coisa sobre o handball, quem é a tua figura da semana? Não. Sobre o handball não quero dizer nada. Pronto. Vocês disseram tudo. Claro que sim. Eu tinha coisas para dizer, mas não tenho. A minha figura da semana é Reinaldo Teixeira, presidente da Liga de Clubes, que lidera, pelo menos, o organismo. E é curioso nós irmos vendo estas coisas acontecerem e lembrar-nos de quem é que nós, o que é que o presidente André Vilas Boas disse sobre esta pessoa, não é? E porque é que não o apoiava. Seja como for, que é o senhor que teve uma boa ideia, uma ideia gira, que foi marcar o jogo da Lusitânia de Lourosa contra a União de Leiria, portanto o Lourosa-Leiria em Lolé, que eu acho que era porque ele deve ter um amigo qualquer que não sabe dizer os Eus, e então deve-se ter divertido com ele a dizer o Lourosa, que só pode, porque não faz sentido nenhum. Foram 75 pessoas, 50 das quais eram do Lourosa, e o presidente Hugo Mendes, que é um tipo conhecido por pôr a equipa a voltar a pé quando não gosta do resultado, e fez isso em Lamas, a pé, para Lourosa, só a favor, não há autocarro. Comprou frangos de guia para oferecer à malta e não sei o quê, e até se proporcionou um bom momento de confraternização com os jogadores e com a direção, mas não pode ser. Principalmente quando se quer vender uma ideia de uma profissionalização dos campeonatos profissionais. Não faz sentido, é perfeitamente aberrante. Não, essa coisa de jogar em estádios que não são os deles, já ok, podemos discutir e algumas vezes provavelmente tem mesmo que ser, mas 600 km a uma segunda-feira ou coisa que vale, ou domingo, ou ao final do dia, assim, uma coisa assim. É mesmo, não vale a pena, vão vocês, joguem que isto dá na televisão, não se preocupem, não é para irem, não é para os adeptos irem, não é? Sim, há um desrespeito pelo adepto. Estamos aqui a um podcast de adeptos, um desrespeito por adeptos. Ou então o Reinaldo queria ir ao MotoGP e pronto, dava-lhe jeito que o jogo fosse ali, que ele assim já fazia as duas coisas, não vejo outra possibilidade. A figura da semana para ele, pá, muito bem visto. Uma decisão de facto absurda. E que o Lusitânia Lourosa, obviamente, condenou, mas que estava de mãos atadas, pareceu-me, perante tudo isto, não é? Porque, depois foi jogar. Ainda por cima, segundo eles, foram roubados. Mas este também é um povo que é sempre roubado. Não somos conselho porque nos roubaram. Não somos... Não dá. Mas até tem um estádio, eu percebo que não pudesse ser homologado para... Eu fui lá ver um jogo da Liga 3 quando eles estavam, portanto, há 2 temporadas. Aquilo é um estádio perfeitamente aceitável para o seu futebol, mas lá está, não deve receber todas as homologações, mas depois, pronto, mas antes... que é um estádio bastante difícil de visitar. Sim, é verdade. E é uma das forças do Lusitânia e que está impedido de utilizar, mas isso também é responsabilidade deles, eles que melhorem o estádio, não nada a fazer. Certo, mas quer dizer, nós agora no não caso... aqui jogar para o Algarve. Não. Mas diz, Pedro, desculpa. Eu ia dizer, não conheço as vistorias técnicas que são feitas pela Liga Portugal, mas nós temos estádios no nosso campeonato que eu não sei em que ponto é que ficam à frente. Ou do relevado, ou... Lembro logo à cabeça do Rio Ave, por exemplo, que neste momento tem uma única bancada. Por exemplo, mesmo em Moreira de Cónegos, estive lá recentemente, a bancada visitante não tem casa de banho, por exemplo.
estádio do Moreirense, e há mais, se tivermos aqui 5 minutos a pensar, vamos surgir à cabeça outros estádios em que... Ou com relevados maus, ou com... Sim. Eu, aliás, aconselho toda a gente, eu acho que os jogos todos deviam se disputar no estádio dos Chaves. O Santa Clara, o Santa Clara Sporting, por exemplo, até o próprio relevado acabou por originar o erro da arbitragem, mas aquele relevado estava impraticável. O que originou o erro da arbitragem foi não querer marcar pontapé de baliza, não foi isso não tem a ver com o relevado. Certo, sim. Peço desculpa. Mas deixamos esse tópico de lado. A figura da semana está concluída. Voltemos ao futebol, mas vamos à equipa B. Silva, tu tinhas prometido que querias falar da equipa B, porque tu és um adepto que há muitos anos segue a equipa B com bastante interesse e ver jogos ao vivo. O último ano foi o que todos sabemos, foi uma pequena aflição salva no último quarto do campeonato, digamos assim. Este ano voltou a começar muito mal a equipa B, mas estamos a falar na ressaca de um jogo, de uma vitória, a segunda vitória da temporada. Há 6 meses que o Porto, por exemplo, não vencia fora, o Porto B não vencia fora, foi a Chaves, tu foste das Chaves. E nunca tinha ganho a Chaves. E nunca tinha ganho em Chaves. Como é que fez esta equipa B? Pronto, podes discorrer à vontade sobre isto, mas aqui há alguns pontos que eu confesso que não tenho acompanhado com tanta atenção, mas eu gostava de perceber se é uma dificuldade geracional, se é o dedo do trabalho do treinador, se é o facto do Porto, por exemplo, também não ter uma equipa de sub-23, houve essa discussão se isso poderia ser uma vantagem ou não. Como é que olhas para esta equipa B e se esperas que haja alguma evolução esta temporada? Ora, vamos lá ver, eu sei lá, menino. Se geracional, continua a haver muita qualidade, a qualidade está lá. O que o ano passado este ano, acho que já podemos dizer o que não houve, o que não temos conseguido fazer, nomeadamente com João Brandão, e eu tecnicamente não vou discutir, ele terá, isso ele saberá, mas o que não há claramente é um amadurecimento daquele talento. Ou seja, nós temos jogadores que chegaram ano passado, sub-19 de júniores, e chegaram à equipa B, e não há durante o ano, tirando o Tiago Andrade, provavelmente, não há um amadurecimento dos jogadores. Eu acho que o exemplo mais paradigmático disto, eu tenho 2, o mais paradigmático é a Anha Candé, que lá está, lá vem a Sandra desancar-me, mas é a vida, que eu acho que é um miúdo com um potencial fabuloso, que poderá, não sei, chegar muito longe, já deu um passo atrás, já voltou para o patamar anterior, precisamente porque ele fez toda a época sem evoluir, ou seja, ele pareceu sempre que estava a fazer um jogo dos júniores. Mentalmente, fisicamente ele não precisa porque tem condições, mas não evoluiu, não amadureceu, não se tornou um jogador competitivo de campeonato, apesar de estar numa liga que é muito dura. E essa é a principal pecha, e acho que isso nos afetou muito o ano passado, em que era natural que tivéssemos aquele início, ok? Porque estávamos a fazer uma equipa nova. O outro exemplo é João Teixeira, que para mim tem qualidade mais do que suficiente para vir a fazer parte do plantel do Porto, para ser um Gustavo Sá, ok? Até porque a posição se assemelha muito. E também ele parece muitas vezes não conseguir fazer o step-up, e eu acho que isso é trabalho do treinador, e isso é uma das peças que eu acho que João Brandão tem, por muito que ele depois fale dos júniores que usa, que nem era suposto. Ele que tenha tino, mas ok, obrigarem-no a usar o Caramô, é de facto um problema para quem quer que seja o treinador, porque é francamente mau, mas não pode ser por aí. Eu não concordo que o Porto deva ter uma equipa sub-23. Eu acho que a Liga Revelação é gira, e acho que o Gil Vicente e o Torriense e o Estoril e o Estrela da Amadora, todos devem jogar naquela liga, até porque ter uma equipa B é complicado, para chegar a uma segunda liga. Eu acho que o Porto não deve ter, porque os recursos não são infinitos e nós não podemos gastar todo o dinheiro em tudo. E a maneira como eu vejo eu preciso de um patamar que leve os meus sub-19 à equipa principal.
E o que estaríamos a fazer, ou o que estão a fazer, por exemplo, o Sporting e o Benfica, é acrescentar um passo. Ok, primeiro tenho este patamar, depois tenho uma equipa B, depois... E se o problema dos júniores é que eles jogam uns contra os outros e depois têm esta dificuldade de amadurecimento, depois o que tu estás a fazer é criar um patamar em que eles continuam a jogar uns contra os outros, mais uns tipos que vêm dos... mais umas aquisições. Eu não vejo propósito. Se houver muito dinheiro, pois claro, façam isso. Mas acho que a Liga Revelação, para quem tem uma equipa B, serve sobretudo para combater o FOMO. Não é? Que é o Fear of Missing Out. Não. Assim podemos ficar com estes miúdos mais tempo. Ficam aqui mais uns anos na Liga Revelação. Eu não sei se ele vai chegar lá, mas e se ele explode? Eu acho que é perfeitamente parvo. A equipa B serve perfeitamente para isso, até porque se não explodiste, se não cumpres, o teu momento de avaliação é este e tu vais ter que seguir para outro clube. Há múltiplas possibilidades de partilha de passe que garantem um regresso relativamente fácil e que ainda por cima garantem investimento, garantem financiamento a quem ficar com eles e os fizer explodir porque vai receber dinheiro, e numa altura em que estamos a falar de centralização para nivelar o campeonato e melhorar, isso vai ser uma grande confusão. Eu continuo sem perceber porque é que nós, nas outras hipóteses que os grandes têm de contribuir para que os clubes mais pequenos tenham melhores condições ao mesmo tempo que eles próprios têm a ganhar, porque vão garantir que os João Teixeira da vida, por exemplo, não vão para a Polónia, não é? E fiquem em Barcelos, e eu, por uma fração do que terei que pagar para o recuperar à Juventus, Francisco Conceição, embora tenha sido diferente, por uma fração do que eu teria que pagar para o recuperar, posso recuperá-lo, ao mesmo tempo que, em vez de estar a financiar a Liga Polaca, estou a financiar os pontos na Liga Conferência em Portugal. E isto é a superfície. Eu acho que o Porto abandonou, ainda a semana passada estávamos a falar do projeto 611, não é? 611, e há ali uma altura, provavelmente coincidente com a saída de Luís Castro, em que o Porto abandona um bocadinho este projeto. Ele, no final do mandato da anterior direção, estava perfeitamente ao abandono. Eu que tinha um problema com o Folha, reconheço que ele provavelmente era o único tipo que levava aquilo mais ou menos a sério. Agora não me parece, eu vejo muita equipa técnica, muito dirigente a acompanhar os jogos. Via sempre o Jorge Costa, sempre, mesmo o ano passado. Portanto, se calhar estão a olhar para ela com maior carinho. Agora, a equipa B não pode servir para o Cauê, não pode. Tu vês 2 jogos do Cauê, ok, ele não vai ser titular no Porto, ok? Não vai. Então ele não tem que estar ali. Mas então, e depois como é que fazemos? Descemos de divisão. Não, André Oliveira é bom. Ele devia ter evoluído mais o ano passado. E isso tem a ver com a equipa técnica. Ok? Acho que deve servir para esse patamar, último patamar de formação. Não devemos ter medo de perder e falhar por isso, porque é natural que aconteça. Devemos aproveitar aqueles que são de aproveitar, mas é uma questão de tu olhares para os teus jogadores em toda a formação e definires quais são as tuas stepping stones. Tu, quando tiveres 16, tens que estar aqui. A avaliação técnica diz que estás aqui, muito bem, vamos continuar. Diz que tu não chegaste lá, meu amigo, procura caminho. E na B é a mesma coisa. Ok. Deixa-me ouvir o Pedro sobre a equipa B. Não estamos a falar disto. Não. É um conceito. Não, eu só dizer que eu, em relação aos sub-23, eu concordo, nunca fui muito fã dessa ideia. Dessa ideia para o Porto, lá está. Para outras equipas acho que pode fazer eventual sentido. Claro que agora poderão nos dar alguns argumentos com alguns jogadores de alguns casos da equipa do Benfica e do Sporting que andaram na sub-23 e que deram... Mas haverá muito poucos, não é? Podem fazer na equipa B assim qualquer. Exatamente, isso tem mesmo a ver com isto que eu te estou a dizer. Isto é uma questão de estrutura, claro. Certo? Que é, tu sais daqui, tens qualidade para chegar à equipa A, tu vais para a B. Claro. Não, vais para a sub-23 porque eu não tenho a certeza. Há outros sítios onde ele pode fazer isso. No nosso caso, para além de questões financeiras, temos ainda também a questão das infraestruturas e, portanto, adensar esse problema no seio do nosso clube. Falando aqui para ver, acho que para já é interessante termos esta discussão aqui desta forma, porque
as discussões que eu vou vendo sobre a equipa B, muito delas nas redes sociais e noutros espaços, são muito centradas naquilo que é o resultado, naquilo que é a má classificação da equipa, naquilo que é mais uma derrota, e acho que a discussão tem que ser muito mais ampla do que isso. Estamos a falar em cima de uma vitória, Sim, uma sim. vitória no campo de um candidato à subida, já Sim, agora, não é? Que são as 2 vitórias que temos este ano. Sobre Claro, o Marítimo e sobre os Chaves. 2 candidatos claros e declarados à subida. Obviamente que a vertente do resultado é importante, a classificação é importante, e nós, o Foco do Porto, queremos sempre ganhar, mas acho que a equipa B deve servir para preparar os jovens da nossa formação para um dia chegarem à equipa principal, e lá está, como dizia o Silva bem, amadurecer esse talento que temos. Acho que esse caminho começou a ser traçado, e acho que a época passada a direção do Foco do Porto decidiu traçar esse caminho, mas sinceramente parece-me que um bocadinho a reboque destes maus resultados, dessa contestação que tem havido derivado à possibilidade de sermos divisão, porque ela existe, já existiu ano passado, este ano existe novamente. Acho que está-se a abandonar um bocado esse caminho. Nós olhamos para a equipa que entrou em campo em Chaves e só vemos 3 jogadores da formação do Foco do Porto, a contar com o João Costa, que é um jogador já maduro, já com outro. Portanto, só jogamos com o João Teixeira e com o Gabi Brás. Todos os outros jogadores são jogadores que chegaram ao Futebol Clube do Porto já. O Brian Caicedo é de facto da nossa formação. Sim, mas já chegou aqui no final da formação. Sim, foi sub-19. Sim, jogadores da formação Foco do Porto eram 13, e parece-me que esse caminho que estava a ser traçado da aposta na nossa formação não deve ser abandonado, e acho que concordo com o Silva que não devemos ter medo de arriscar. Acho que temos que pôr os jogadores a jogar. Custa-me a perceber como é que o Gonçalo Sousa não joga, não é titular, o Tiago Andrade, o mesmo o próprio André Oliveira, não consigo perceber. No caso da defesa temos ali o Filipe Silva, que é um central que até tem sido dos melhores elementos, mas depois temos ali jogadores como o António Ribeiro, por exemplo, que praticamente não joga, quer dizer, Luís Gomes. E o Luís Gomes, Mais sim, do que, sim, mas são jogadores que praticamente estão sem jogar, estão 100 minutos quase, e eu acho que não faz qualquer sentido. Mas o facto de esta descer política é relevante, porque nós não devemos desistir do caminho e não podemos descer, porque descer à Liga 3 é chegar a um patamar em que eu acho que já não cumpre este desígnio, porque tu estavas a dizer, a equipa B deve servir para amadurecer o talento, sim, mas é sobretudo o último teste. A equipa B deve servir para tu perceberes, este tipo pode chegar lá ou não chega de todo, e precisa de estar num nível competitivo bem próximo daquele que eles de facto vão enfrentar. Se estiver um pouco mais longe, e há equipas na Liga 3 que são melhores do que algumas na Liga 2. Sim. Claro que há. Para além da competição ser engraçada e estar bem organizada, mas isso é outra conversa. Mas acho que já é complicado. Sobretudo no momento em que é muito fácil tu de facto perderes talento, porque qualquer tubarão chega aí e leva-te 5 miúdos com potencial. Eles nem sabem, mas vá. Podemos ir embora. Se nós não nos conseguirmos... Cardoso Varela, por exemplo, se nós não lhes conseguirmos dar uma perspectiva de carreira, dizer, olha, a tua carreira está aqui, está plasmada, tu sabes isto, agora depende de ti. Se tu conseguires cumprir estes passos, chegarás lá. É um plano de carreira, caramba, como em qualquer organização acontece. E aí a equipa B tem um papel fundamental. Tem que ser bem orientada, tem que estar bem integrada, e eu não tenho nada contra o facto de servir para a prospecção. Claro, sim. Não pode ser 80% da equipe. Não pode ser 80%, como prospecção não podem jogar 3 anos. Claro. Não podem estar cá 3 anos. Não dá. Sim. Smelnichenka, que eu acho que tem potencial, no final desta época, não subir à equipa A, tem que ir embora. Não pode ficar na B. Claro. Não é? Porque está a tapar, obviamente. Claro que sim. A mesma coisa o Cauê, o Arrel Aracon. O Cauê não precisamos de 2 anos. Mas, atenção, ele está na média ele tem um lugar e está na média da liga onde está a jogar. Não é isso, ele não é mau. Mas a equipa B não serve para ter jogadores médios. Não dá. Ou tu tens potencial para ser muito bom, porque vais chegar a A, claro, ou estás a tapar. Queres dizer mais alguma coisa? Sim, só terminando dizendo que parece que
o João Brandão, com todo o respeito que me merece, parece-me um erro de casting. Como timoneiro deste projeto, parece-me que não é. Eu acho que a questão é que ele não é timoneiro mesmo, e se calhar é por isso que lá está, não sei. Mas João Brandão, para mim, é PP. Tem que haver um motivo. Tem que haver um motivo para o PP jogar sempre. Não é? Há qualquer coisa em que ele deve ser muito bom, não é? E às vezes nós vemos algumas delas. E no caso do João Brandão também tem que haver um motivo. Tem que haver um motivo. Não há um jogador que apesar dele dizer que sim, não há um jogador da época passada que possamos dizer que uau, sim senhor. Não é? Eu disse, o Tiago Andrade evoluiu, mas o Tiago Andrade não só continua na B, como agora nem joga. Não é? Mas acho que agora... Sim, o Gonçalo é a mesma coisa, o Ainha Candé, nem falei dele, se falaste primeiro. Portanto, mas tem que haver um motivo. Tem que haver um motivo. Muito bem. Esperemos, obviamente, ao longo desta época, falar da equipa B. Esperemos com, não só por causa dos resultados, mas com a evolução e com a aposta nos jogadores que temos. E acho que a equipa B vai fazer uma classificação melhor do que fez o ano passado, já agora. Ok, fica. Porque este é o nosso ano, sim. Sim. E já percebemos que não há nenhum problema em usar alguns reforços, se for caso disso. E eu acho que nós vamos fazer uma classificação melhor e um campeonato mais tranquilo. Apesar de estarmos em último, hoje. Sim. Hoje estamos a 12 de novembro, não é? Exato, 12 de novembro. E por estarmos precisamente perto de uma data especial para a casa de todos nós, vamos terminar o episódio, como habitualmente, com a memória da semana. Começamos pelo convidado a trazer a sua memória, precisamente esta data, está a aproximar-se o 16 de novembro, que é a data de aniversário da nossa casa, do Estádio do Dragão, inaugurada em 2003, 16 de novembro. O 00 tem uma coisa muito, muito interessante, que é dentro de uma pessoa registra-se e dá para ver quantos jogos é que já foi em determinado estádio, portanto é preciso ir clicar a cada jogo. Portanto fica também aqui o convite para fazerem isso se nunca fizeram, se tiverem boa memória para todos os jogos. Na altura houve um podcast aqui da casa em que eu participei com o Luís Rocha Rodrigues, em que eu na altura fiz isso, tentei fazer com a maior precisão possível, e neste momento eu, antes de vir aqui, quando tu disseste Estádio do Dragão, eu fui consultar e deu um número curioso, são 365 jogos que eu já vi no Dragão, portanto eu tinha um ano perfeito para passar no Estádio do Dragão. Estiveste na inauguração? Estive, sim. E portanto, fala-nos sobre... Não sabia disto do 00, mas acho que é algo bastante interessante, que é algo que eu gostava de saber e que não sei quantos jogos é que já vi no Dragão, e não, até porque na altura não havia registro, né? A gente passa o cartão e depois acaba por perder a memória. Acho que essa possibilidade é através do teu registro na tua área, é ires aos jogos e depois tens de ir a cada jogo, a cada ficha de jogo, que é uma base de dados, obviamente que é a maior base de dados de desporto do mundo, e tens de clicar. Eu estive aqui, eu estive no jogo, e depois faz-te um resumo, dá para ver inclusivamente os jogadores que mais marcaram golos daqueles que tu viste. Na altura, quando eu fiz o podcast, o jogador que mais golos eu tinha visto marcar tinha sido Moussa Marega. Incrível, não é? Mas pronto, voltemos ao Estádio Dragão e à memória da semana. Faz nessa noite gelada, 16 de novembro de 2003. Foi uma noite muito fria, mas foi uma noite bonita, uma noite de grande portismo, um espetáculo muito bonito, com Luís de Matos, Pedro Burmester, Isabel Silvestre a cantar o hino, e depois com o jogo contra o Barcelona, que ganhamos 2-0, que teve essa feliz coincidência de ser a estreia na equipa principal do Barcelona de um tal jogador, não é? Do Messi, exatamente. Foi uma noite bonita. Lembras-te de quem marcou os gols? Lembro-me, foi o Derlei de penalti e o Galmeida. Exatamente. Cabeça, sim. Muito bem. O relevado horrível, pronto, que depois nos obrigou a voltar. Às Antas. Não chocoleiria, mas voltamos ainda às Antas. Regressamos para ganhar ao Manchester United 2-1. Qual é o teu jogo preferido? É difícil esta resposta, mas se tivesse de definir assim um jogo, obviamente que há aos 5-0, ao gol do Kelvin, há essas todas que são as respostas mais fáceis, mas se calhar um jogo fora da caixa que tenha marcado. Um jogo fora da caixa que me tenha marcado.
Eu vou-te dizer o meu, podes pensar no teu. Há um jogo muito especial para mim no Dragão, que é, obviamente que o primeiro jogo europeu frente ao Manchester United é imponente, mas há o primeiro jogo na época seguinte frente ao Mourinho, que é o regresso do Mourinho, um Porto de Chelsea. A forma como se festejou essa vitória, que é um jogo que dá o acesso na altura aos oitavos de final, uma vitória, um gol de Manny McCarthy depois do gol de Diego, Sim. a forma como se festejou, por ser precisamente contra Mourinho, é um jogo que eu sentia aquele vulcão do Dragão. Escolhi o 3-1 ao Benfica de 2009-2010. Não estava. Havia essa possibilidade do Benfica ser campeão. Ser campeão. E nós? No Dragão, mesmo em caso de empate, bastava o empate, não era preciso ganhar. O jogo complicou-se com a expulsão do Fuchila, extremamente duvidosa para ser simpático, e eu nunca vi o Dragão como vi naquele dia. Tenho pena de não ter visto. Um apoio fantástico. O estádio não estava cheio, estavam para aí 40 mil pessoas. Pronto, era normal, porque já não podia ser campeão, percebe-se, mas quem estava criou um ambiente infernal e nós conseguimos ganhar 3-1 com aquele mítico golo do Bellucci, fantástico. Com uma cueca ao Aimar, não é? Isso mesmo, uma cueca ao Aimar e um remate cruzado de pé direito a bater o Kim. E o segundo gol também é um bom golo do Farias, de pé esquerdo. E o primeiro foi do Bruno Alves. Eu não estava nesse jogo, curiosamente estava a fazer o meu Erasmus em Florença, a estudar com o Mr. Farioli. Evitamos que eles fechassem o campeonato em nossa casa, mal eles sabiam o que é que lhes esperava a seguir. Foi. Com réplicas. Com muitas réplicas. É um dos jogos que eu tenho pena de não ter visto, o outro é por razões diferentes, mas o jogo contra o Schalke, aquela eliminatória, tenho pena de não ter visto esse jogo. Por ser a exibição do Neuer. Mas não tenhas. Mas sabes que um adepto, a formação de um adepto também faz parte, claro. também se forma nas derrotas. É um bom argumento. Perder forma o caráter, não é? Forma, eu acho que sim. Está bem, eu deixo estar. Não, se for possível, esse é sempre, tudo bem. Silva, obviamente que tens lugar anual também no Dragão, sim, um lugar. Eu visitava as Antas e chego a norte para o Dragão já, não é? Mas tu estavas a falar em jogos fora da caixa e eu estava a pensar a diferença abismal que é o nosso crescimento, e nós estamos tão perto que não reparamos, parece-nos tudo normal. Eu estava a pensar, não faz assim muito tempo, porque eu já tinha lugar anual, provavelmente sim, e portanto não tem 50 anos. Eu lembro-me de jogos no Dragão, nomeadamente um jogo contra o Feirense, e desse tenho registro porque fiz uma fotografia para mandar para os meus amigos da feira, não é? Em que eu não vi no meu lugar, eu vi no setor 46, portanto ao lado, deitado, porque havia espaço, dava para uma pessoa estar deitada na bancada, mesmo quando se ganhava muitas vezes, muito espaço, e seria impossível hoje, não é? Completamente impossível, não. Seja qual for o jogo, seja sintrense, não vai ser assim. E isso é um sinal de crescimento do próprio clube e da sua aproximação aos adeptos. Mesmo depois de anos até complicados, não é? Muito complicados. Mas não é só de hoje. Nos últimos anos isto não, é uma tendência, não aconteceria. Sim. E, obviamente, fica os parabéns ao Estádio do Dragão, parabéns a todos nós, que é o estádio mais bonito de longe de Portugal. Silva, a tua memória da semana? A minha memória da semana é que vocês já não se devem recordar, porque já faz muito tempo, mas pronto, eu vou dizer o nome, pode ser que me ring a bell. A minha memória da semana é Fábio Veríssimo. Fábio Veríssimo era um árbitro dos quadros do campeonato. Estamos a gravar isto em 2047? Não, eu estou que trago aqui porque, como símbolo, não é? Como símbolo do saudoso tempo em que o nosso futebol, a coação sobre os árbitros era passar um vídeo de um lance no balneário. Aquilo, e não há comando para desligar a pessoa, e dava uma confusão, e perda de pontos, e descidas de divisão, e não sei o quê. E é a minha memória, porque são tempos idos em que, de facto, as coisas até eram engraçadas e mais ou menos tranquilas, não tem nada a ver com correr agora atrás do árbitro e dizer que o rebenta todo ou que coisas do género, mas voltaremos a esses tempos idílicos e portanto fica aqui a memória de Fábio Veríssimo. Tu contrarias a tendência que é, à medida que avançamos na idade, temos memórias mais para trás. Não te estou a chamar velho. Não. Estes 8 dias
se tu leres os jornais, ouvires os então, alguns comentadores e, sobretudo, se ouvires as instâncias, os líderes dos clubes, das associações, das entidades oficiais do nosso futebol, estes 8 dias são 80 anos, claramente, e por isso eu acho que é uma memória perfeitamente legítima. Aceito o argumento. Eu vou terminar o episódio com a minha memória e é um bocadinho aquilo que já tínhamos perspectivado sobre futebolistas polacos. Eu vou falar de um, mas não sei se querem tentar aqui um pequeno quiz rápido, se querem os jogadores polacos que jogaram no Futebol Clube do Porto, com exceção de Bednarek e de Kiwior. Lenarzik. Sim. Wozniak. Certo. Mielkarski. Sim. São 5. Ok. Já foram 3. Faltam 2. Kazimierz Kazak. Kamzak. Exatamente, falta um. Isso. Epá, é um bom e um mau. Falta um. Como falta um? Falta um. É um que nos impediu de ter uma época perfeita. Já sei. Estava a esquecer o nome. Um guarda-redes? Sim. Que ainda há pouco jogava na União de Leiria. Sim. O Kizek. Pavel Kizek, claro. exatamente. Isso. São os 5 polacos, para além de Bednarek e de Kiwior, que jogaram na época no Futebol Clube do Porto, os jogadores polacos. Mas o que eu trago hoje não é Mlinarzik, que eu acho que é o maior deles todos, obviamente, pelo histórico, etc. Também por ser. Até agora. Mas eu trago Mielkarski porque me diz mais um bocadinho, que eu já sou do tempo em que me lembro de Mielkarski, ele que chegou em 95, 96, um avançado, alto, possante, mas que teve algum azar aqui na sua passagem pelo Porto, por duas coisas, que é, teve de enfrentar a concorrência de Jardel, na maior parte dos anos, porque ele esteve aqui, ele é tetracampeão. Mesmo assim fica obviamente o registro, um atleta que foi tetracampeão no Futebol Clube do Porto. Ele tem 11 golos em 56 jogos, mas teve muitas lesões, e aqui é o ponto do tal azar que eu falava, mas era um jogador tetracampeão com poucos jogos. Com poucos jogos, poucos golos. Mas eu lembro-me de um célebre golo, num dia como o de hoje, assim chuvoso, no Bessa, um jogo uma segunda-feira. Exatamente, ele marca o golo da vitória, ele entra perto, lançado, portanto, na altura 97-98 por António Oliveira, ele entra perto do minuto 80 e depois faz um golo, e um golo fora da área, com gesto técnico, com finta. Ele não era tosco. Ele não era nada tosco. E tinha um potencial fantástico. Exatamente, por falar em avançados. Sério, oxalá não partam, oxalá a Sandra não arranje maneira de partir o SAMU, mas o Mielkarski era bom rapaz, claramente. E estavas a falar há pouco daquela coisa de trazerem o Kiwior para junto do Bednarek. Na altura trouxeram o Wozniak do mesmo clube, qual era o clube? Era do Lodz, creio eu. Trouxeram o Wozniak na época seguinte, e ele acho que na altura até ficou bastante contente porque ia ter um compatriota para partilhar balneário. Não foi o melhor companheiro que trouxeram para o Mielkarski, mas fica obviamente esse golo no Bessa. É um golo uma segunda-feira à noite no Bessa. Acho que os derbys, principalmente no Bessa, pedem sempre chuva, e tenho muita pena, fica aqui o registro, nos próximos anos do Porto não ir ao Bessa ganhar, cantar a rotunda. Acho que eu gosto muito do Boa Vista pelo bairrismo, mas também por poder ganhar ao Boa Vista. Era sempre rival, por ser um rival. Eu acho que tenho mesmo muita pena que o Boa Vista esteja onde esteja. Eu também gosto do Boa Vista, e nunca sabe se não podemos ir ver um Lusitânia de Lourosa a Porto. Ao Bessa, sim, pelo menos não fazemos tantos quilómetros. Pode acontecer. Olha, antes de acabar, deixa-me só dizer, porque tem a ver com a B e com estas coisas, e com o Famalicão, e portanto não há melhor altura, que é o Famalicão, acho que recebeu hoje ou ontem um central egípcio de 18 anos. Isto não tem nada a ver, não é? Para fazer testes e experiências e ver se fica em alguma das equipas do Famalicão, isto a seguir ao tipo que nos meteu a bola no poste, que é o Zabiri. Para ligar com o que dissemos aqui há umas semanas atrás, a falar do Mundial e a falar de Marrocos, é que nós não temos uma Dragon Force, temos algumas espalhadas pelo mundo, não temos uma no norte da África e devíamos ter. Pronto, é para deixar aqui a sugestão. Fica a sugestão. Estamos a chegar mesmo ao finalzinho do episódio. Pedro, obrigado por teres vindo, espero que tenhas gostado. Sim, foi ótimo, gostei muito, obrigado pelo convite, foi um gosto estar aqui convosco. Espero que regresses, boa sorte também para o teu podcast. Obrigado. Fechamos assim mais um Canto do Porto. Esta semana foi à quarta-feira, normalmente é à sexta, mas
é sempre a oportunidade boa para falar sobre o nosso clube, um projeto e um podcast disponível no formato áudio nas plataformas habituais. No site do 00 e no YouTube está também em formato vídeo. Estou a passar no formato vídeo no Oráculo várias indicações das redes sociais, e-mail, comentários, o que quiserem enviar. Fiquem à vontade. Obrigado por terem estado desse lado. Até à próxima semana e se é canto do Porto, é provável que dê golo. Um abraço a todos.